Bom, galera, vamos terminar aqui essa lista, tá? De correção. E qualquer dúvida, vocês também podem me chamar no WhatsApp, tá? Bom, a questão 5, onde nós paramos, fala o seguinte: a soma de um número com seu quadrado é igual a 90. Calcule esse número. Então, a gente vai transformar numa sentença matemática o que a gente está lendo. Quando eu estou falando de um número que eu não sei que número é esse, eu chamo ele de x. Então, é a soma de um número que eu desconheço com o seu quadrado. O quadrado desse número é x ao quadrado. É 90. É 90 significa que é igual a 90. Agora, se a gente já está vendo que é uma equação de segundo grau, basta eu arrumar ela. Então, eu vou colocar x ao quadrado mais x mais 90 vem para cá, menos 90, igual a zero. Equação de segundo grau, resolver com Bhaskara. Delta é igual. Aqui a gente sabe que tem A igual a 1, B igual a mais 1 também, C igual a menos 90. Então, o delta é igual a B ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 90. Delta vai ser igual a 1, negativo vezes positivo, negativo, negativo vezes negativo, positivo. 4 vezes 1 vezes 90 dá 360. Delta é igual a 361. 361 é raiz exata. Então, a gente vai continuar aqui com a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B. O B é positivo e ele é 1, então fica menos 1, mais ou menos. Raiz de delta, que nesse caso é 361, sobre 2 vezes A. O meu A é 1, 2 vezes 1 dá 2. Então, x vai ser igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 361 é 19, sobre 2. Vamos trabalhar agora igual as nossas raízes. A primeira raiz vai ser menos 1 mais 19 sobre 2. Menos 1 mais 19 dá 18 positivo. 18 dividido por 2, então x1 é 9. A segunda raiz vai ser menos 1 menos 19 sobre 2, vai dar menos 20 sobre 2. Isso aqui dá menos 10. Como a gente está falando a soma de um número com seu quadrado é igual a 90, calcula esse número, a gente vai ter aqui, no caso, duas opções, 9 menos 10, tá bom? Então, essa seria a questão para fazer, né? Questão 6. Dada a equação x ao quadrado mais 10x menos 12 igual a zero, determine a soma das suas raízes. Essa aqui é só aplicar a propriedade da soma, né? A gente sabe que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Na nossa equação aqui em cima, x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero, a gente tem o coeficiente a igual a 1, coeficiente b igual a mais 1 e o coeficiente c igual a menos 12. É só aplicar nessa fórmula aqui, ó. Menos b sobre a vai ter menos, o b é 1, 1 sobre 1. Então, a soma das raízes dessa equação é igual a menos 1 dividido por 1, menos 1. A questão 7. Considere a equação do segundo grau x ao quadrado menos 6x mais q igual a zero, na qual q representa o número inteiro, e sabendo que 5 é uma das raízes dessa equação, qual é o valor de q? Bom, numa equação de segundo grau,
qualquer, quando, essas raízes, quando a gente substitui, ela iguala a zero. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa equação, x² menos 6x mais q igual a zero. Quando eu tenho uma raiz da equação, que no caso ela é dada, aqui diz que x1 é igual a 5, né? Uma das raízes. Numa equação qualquer, quando eu tenho uma raiz dela, significa que eu posso substituir x por esse valor dado. Se a gente tem x1 igual a 5, para achar q, basta substituir x pelo valor de x dado. Então, aqui, ó, no lugar de x, eu vou botar quem? O 5. Vai ficar 5² menos 6 vezes 5. Lembrando que a incógnita sempre está multiplicando o coeficiente, mais q igual a zero. Repara agora que a gente fica com uma equação do primeiro grau. Basta achar o quê? Resolve a potência, 5² dá 25. Negativo vezes positivo, negativo. 6 vezes 5, 30. Mais q igual a zero. A gente tem uma equação do primeiro grau. Basta resolver ela. O que é resolver uma equação do primeiro grau? Letra de um número e valores de outro, letras de um lado e valores de outro. Então, vou deixar o quê? No primeiro membro e vou passar o 25 menos 30 para o segundo membro. Ó. Se é mais 25, fica menos 25. Se é menos 30, fica mais 30. O valor de Q é menos 25 mais 30 dá 5 positivo. Então, nessa nossa equaçãozinha aqui, ó, a gente teria x² menos 6x mais 5 igual a zero. A gente descobriu quem é o nosso Q trabalhando com as raízes, tá certo? Então, ó, o que a gente vai fazer sempre, galera, nesse tipo de questão? Se me dado uma raiz, né, que é o 5, eu vou substituir na equação que foi me dada. Quando eu substituo o x, ó, x aqui e aqui, ó, pelo valor dele, que é 5, eu fico só com uma incógnita, que é quem eu quero descobrir. Eu quero descobrir o quê? Ó, valor de quê? Se eu preciso descobrir o quê e eu já sei quem é um x, eu acabo tendo uma equação do primeiro grau, e aí é só isolar Q e trabalhar a regra de equação do primeiro grau, tá certo? Vamos ver agora aqui a questão 8. Considere a equação do segundo grau, essa aqui ó, é idêntica à questão 7. x² menos 13x mais m igual a zero, na qual m representa um inteiro. Ó, de novo, fala que a equação ela tem como uma das raízes o valor 2. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a equação dada, que é x² menos 13x mais m igual a zero. Nessa equação, eu já sei que uma raiz é 2. Então, esse 2 eu vou substituir aqui e aqui. Vai ficar 2² menos 13 vezes 2 mais m igual a zero. Perceba que agora, ao substituir x pelo valor dado, eu só fico com a incógnita m, que é quem eu quero descobrir. Aí eu já tenho aqui de novo o quê? Uma equação do primeiro grau. Basta isolar m, acabar de resolver aqui a potência e a multiplicação, isolo o m e descubro o valor dele. Vamos por partes, então. 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 13 vezes 2 dá 26 negativo, né? Porque são sinais diferentes, mais m igual a zero. Ó, equaçãozinha do primeiro grau. Isola m. Se é mais 4, fica menos 4. Se é menos 26, fica mais 26. M vai ser igual a menos 4 mais 26, dá 22 positivo. Lá na nossa equaçãozinha, se quiser, eu posso substituir o m. Porque agora eu sei o valor dele, que é 22. Então, a equação é qual? x² menos 13x mais 22 igual a zero. Vamos partir agora para a questão 9.
Dada a equação x ao quadrado menos 2x menos 80 igual a zero, determine o produto das raízes. A gente sabe que produto na matemática é multiplicação. Ou seja, eu quero saber quanto que é x1 vezes x2. Pelas propriedades já estudadas, a gente sabe que o produto entre as raízes é dividir o coeficiente C pelo coeficiente A. Então, basta a gente pegar nossa equação x ao quadrado menos 2x menos 80 igual a zero, determinar meu A, meu B e meu C. A, nesse caso aqui, ó, é 1 positivo, B é menos 2 e C é menos 80. E trabalhar C dividido por A, que esse será o produto das raízes. Então, C sobre A é quem? Menos 80 dividido por A. A é 1, certo? Menos 80 dividido por 1, ó. Então, esse aqui, ó, é o produto das raízes que eu estou procurando. Aqui é só trabalhar o conceito. Bom, questão 10. Por meio da fórmula de Bhaskara, determine as raízes de cada equação. Tudo que a gente estudou até agora, primordial que vocês saibam fazer equação, porque tudo cai numa equaçãozinha, tá? Então, essas 3 questões aqui era só para vocês treinarem mesmo. Vou começar com delta. Delta é b ao quadrado, né? Que é menos 8 ao quadrado. Menos 4, que multiplica A, que no caso o nosso coeficiente é A, é 1. E o que multiplica C, o nosso coeficiente C é 16. Delta vai ser igual. Qualquer número positivo ou negativo que está elevado ao quadrado fica positivo. Calcular a potência é 8 vezes 8, dá 64. Se a gente trabalhar os sinais aqui, ó, negativo vezes positivo, negativo, negativo vezes positivo, negativo. 4 vezes 1 vezes 16 dá 64. Então, a gente tem o delta igual a zero. Pelas propriedades estudadas, a gente já sabe que delta igual a zero, eu só vou ter uma raiz, x1 igual a x2, porque ele é zero. Vamos continuar aqui, ó. X é igual a menos b. Se o b já está negativo aqui, menos 8 vai dar 8 positivo. Mais ou menos raiz de delta, que é zero, sobre 2a, sobre 2. Então, x vai ser igual a 8, mais ou menos. Raiz quadrada de zero é zero, sobre 2. Raiz, ó, vai ser igual a 8, mais ou menos zero, gente. Somar 8 mais 0 dá 8. 8 menos 0 dá 8, então raiz x1 e x2 é igual a 8 dividido por 2. Então, a gente tem aí duas raízes iguais, x1 igual a x2. 8 dividido por 2 dá 4. A questão B. Bom, delta é igual a b ao quadrado. A gente tem aqui coeficiente A igual a 1, coeficiente B igual a menos 2, coeficiente C igual a 1. Coeficiente B ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C, que também é 1. Delta é igual a 4, ó. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Multiplicação de sinal. Negativo vezes positivo, negativo, negativo vezes positivo, ó. Negativo. Delta vai ser igual a 0. De novo, eu vou ter uma raiz só aqui, tá? Porque 4 menos 4 dá 0. X é igual a menos B. Ó, se o meu B é negativo, quando junta com o sinal da fórmula, fica positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0 sobre 2.
a gente vai ter aqui, ó, x igual a 2, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0. E a gente tem o mesmo caso da questão A, ó, 2 mais 0 dá 2. 2 menos 0 dá 2. Então, a gente vai ter aqui x1 e x2, ó, mesma raiz, são iguais. Vai ser 2 sobre 2, que é igual a 1. O conjunto de solução, acabei não colocando aqui, ó, seria o 4. Quem colocar 4 e 4 também não está errado, não. E o conjunto de solução aqui seria quem? 1. Porque eu sei que as duas raízes são iguais. Quem botar assim, ó, também está certo. Tá bom? Pode botar 2 se quiser. Vamos trabalhar aqui a letra C. Aqui a gente, olha, diferente aqui, vou até colocar, ó, a gente tem um Azinho aqui, diferente de um dessa vez, ó. Coeficiente A é 2, coeficiente B é menos 1 e coeficiente C é menos 6. Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho diferente. Delta é igual a menos B, menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 2, que multiplica C, que é menos 6. Nosso delta é menos 1 ao quadrado dá 1. Negativo vezes positivo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 8, 48. Então, delta é igual a 49. Eu tenho um delta maior que zero. Eu vou ter duas raízes reais e iguais, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Calcular o Bhaskara. X vai ser igual a menos B, ó, eu tenho B negativo. Menos 1 dá 1 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 vezes A. Dessa vez o nosso 2 o A é 2. Então, vai ser 2 vezes 2. Já vou botar aqui direto 4, tá? Vai dar 4. Agora, olha só. Diferente das outras, ó, o nosso denominador agora é 4, porque é 2A, 2 vezes 2 dá 4. Vamos continuar. X é igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, sobre 4. A primeira raiz é 1 mais 7 sobre 4. O mais 7 dá 8. 8 dividido por 4 dá 2. Primeira raiz é 2. A segunda raiz, 1 menos 7 sobre 4. Dá menos 6 sobre 4. 6 não é divisível por 4. Ou eu deixo 6 sobre 4, ou eu posso até simplificar. Mas, nesse caso, eu vou deixar 6 quartos, que também está correto. Então, o conjunto de solução aqui dessa última nossa seria 2 e menos 6 quartos. Quem quiser simplificar, é só dividir por 2, daria 3/2. Mas, se você não simplificar, também está correto. Bom, gente, então essas aqui foram as soluções, tá? Que estavam faltando da aula de hoje, da questão 5 à questão 10. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que antes do dia da prova é só me chamar e tirar essa dúvida, tá? Beijos.